Quero cumprimentar a amada Igreja de Jesus Cristo com a paz do Senhor. Amém? Eu convido os irmãos a se colocar de pé. Nós vamos abrir as nossas Bíblias no segundo livro do profeta Samuel, capítulo de número 2. Aleluia, louvado seja Deus. 2 Samuel, capítulo de número 2, nós vamos estar lendo alguns versículos, a partir do versículo de número 1. Amém? Amém. Eu confesso aos irmãos que vou ser rápido e objetivo naquilo que Deus colocou em meu coração. Eu confesso aos irmãos e ao nosso pastor que esta mensagem o Senhor me concedeu. Eu sentado ali naquele banquinho, chorando, e Deus descortinava em minha mente como se fosse um pergaminho, e Deus foi palestrando comigo na minha mente, no meu coração, esta mensagem, num domingo em que o nosso pastor ele estava sozinho aqui em cima do púlpito, e ele olhou várias vezes para mim, e Deus ele foi me concedendo essa mensagem. Se assim Deus permitir, nós vamos estar falando aquilo que o Senhor colocava em meu coração. Amém. Segundo o livro de Samuel, capítulo de número 2, a partir do versículo de número 1, passando algum tempo, Davi perguntou ao Senhor: devo ir para uma das cidades de Judá? O Senhor respondeu que sim. E Davi perguntou: para qual delas? Para Hebrom, respondeu o Senhor. Então Davi foi para Hebrom com suas duas mulheres, Ainoá de Jezreel e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Davi também levou os homens que o acompanhavam, cada um com sua família, e estabeleceu-se em Hebrom e nos povoados vizinhos. Então os homens de Judá foram a Hebrom e ali ungiram a Davi, rei da tribo de Judá. Até aqui, podemos tomar os assentos. O tema que o Senhor me propôs é o seguinte: há uma diferença entre ser rei e ser pastor. Há uma diferença entre ser rei e ser pastor. Nós observamos a vida de Davi, entre a sua família, entre a sua parentela. Davi, filho de Jessé. Davi, ele como pastor, ele tomava conta das ovelhas de seu pai. Davi cuidava das ovelhas de seu pai. Acreditamos que quando chegava o momento de Davi conceder água às ovelhas, ele concedia águas às ovelhas. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Havia momentos que quando Davi era para conceder alimento,
para as ovelhas, Davi, ele concedia alimento para as ovelhas. Então, nós observamos na Escritura Sagrada a história de Davi. Ele foi um bom pastor pela misericórdia do Todo-Poderoso. Davi cuidava das ovelhas, ele tratava das ovelhas, Davi, ele protegia as ovelhas. Nos diz a história que Davi, ele venceu o urso. Nos diz a história de Davi, que Davi, ele venceu o leão. O leão veio para, vamos dizer assim, devorar as ovelhas, e ele venceu o leão. Davi jogou o leão por terra, e o leão não conseguiu tocar nas ovelhas. E também nos diz a história que Davi, ele lutou com o urso e venceu o urso. O que eu quero dizer nesta noite, que o pastor, ele tem nos dado alimento no céu. O pastor, ele tem nos concedido a água celestial. Foi falado aqui sobre a água, que é a palavra. Então aqui tem alimento celestial. A nossa alma, ela é saciada pela palavra de Deus. A nossa alma, ela é alimentada pela palavra. Não adianta alguém entrar por essas portas e sair falando que não foi alimentado pela palavra, porque aqui nesse culto, ressaltados na tribuna, tem palavra, tem conhecimento de Deus, tem alicerce, pode vir vento tempestade e a casa não vai ser abalada, porque a estrutura do céu é a palavra. Você mulher, você homem, você servo de Deus, a sua vida é alicerçada na palavra. E eu observando um certo dia aqui, o pastor Enéas, e eu ali ligado com Deus, a espada cortou aqui em cima do púlpito. Eu vi uma espada cortando aqui em cima do púlpito. Eu até ia falar com o pastor Enéas, na saída não consegui falar com ele. E Deus mandava eu falar com ele: pastor, deixa Deus te usar. Eu vi uma espada cortando em cima do púlpito. Porque quando estamos ligados com Deus, nós vemos e observamos que o pastor, ele está sendo usado por Deus, pelo Espírito Santo de Deus. Por quê? Deus, ele quer fazer esta obra crescer. Deus, ele quer fazer esta obra prosperar. Deus, ele quer dar crescimento a esta obra. Mas muitas das vezes, eu primeiramente, Tiago Hélio, o irmão Hélio, nós não guardamos a palavra. A palavra, ela é ministrada aqui em cima, ela entra pelo lado de um ouvido e sai pelo outro lado do ouvido. Nós não guardamos a palavra. Porque o apóstolo Tiago, ele diz assim, que quando nós ouvimos a palavra e nós não colocamos ela em prática, nós somos semelhantes ao homem que contempla a sua imagem no espelho, e logo saindo de perto do espelho, ali se esquece de como era a sua imagem. Nós ouvimos a palavra e quando saímos daqui, nós deixamos a palavra se perder, não damos crédito à palavra do Senhor, porque não adianta o irmão Hélio subir aqui em cima, pregar uma boa mensagem, ou o presbítero, ou o pastor. Não adianta nós pregarmos uma boa mensagem, balançar a igreja, Jesus curar, Jesus salvar, batizar com o Espírito Santo, mas nós não queremos andar em obediência como anjo da igreja. Então há uma diferença entre ser pastor e ser rei. Porque esta colocação, porque Davi, ele nos dá esse exemplo. Ele foi pastor e depois ele foi colocado no patamar de rei. E
existe um rei, o nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. Lá no livro de Apocalipse, nosso rei chamado Jesus, os seus olhos são como chama de fogo, os seus pés são como latão reluzente. É esse rei que nós temos que honrar, é o rei Jesus, é esse rei que nós temos que dar glória, é esse rei que nós temos que dar aleluia, andar em obediência com ele, ser fiel a ele. Mas muitas das vezes não somos. Infelizmente, isso acontece. Então Davi, ele nos dá esse exemplo, que quando ele foi pastor, ele cuidou das ovelhas, mas quando ele passou a ser rei, ele entrou na guerra, para guerrear, para ser vencedor, e para o nome do Senhor ser glorificado na sua vida. Existem algumas autoridades por aí, são constituídas por Deus, a presidenta, outros governantes, deputado estadual, deputado federal, vereadores, vem aí a eleição de prefeito. Eles governam, mas Deus está vendo eles. Mas acima deles há um governo. No mundo espiritual há um governo, que o rei é Jesus Cristo. É ele que reina sobre a igreja, é ele que governa a igreja. Jesus Cristo que governa a minha vida e a tua vida. Nós não estamos passando em branco diante de Deus, diante de Jesus, não. Ele está vendo nosso coração, ele está vendo como ele vê quando nós estamos em casa e não viemos para a igreja. Para Deus não tem desculpa. Não. Esforçai-vos, porfiai por entrar pela porta estreita. Nós temos que nos esforçar. Nós queremos ver o reino de Deus crescer. Nós queremos ver a exaltação de Deus, a glorificação de Deus. Mas muitas das vezes nós não queremos fazer a nossa parte. Muitas das vezes nós não queremos cooperar com o reino de Deus, nós não queremos cooperar com a obra de Deus. Aí a obra de Deus ela vai andando, parece que nada está acontecendo. A obra de Deus ela vai andando, ela vai caminhando, mas parece que nada está acontecendo, parece que nada está acontecendo. É engano teu, é engano meu, está acontecendo sim. O andar de Deus está saindo a espada está cortando em cima do altar de Deus. Glória a Deus. Aqui não tem rei, o pastor Elias, ele não é rei, ele é um anjo da igreja, ele é um ungido de Deus. Deus o colocou aqui, Deus o levantou, Deus o ungiu, Deus o capacita, Deus derrama a sua misericórdia, Deus derrama a sua graça, Deus usa ele na palavra para nos dar alimento, para nós nos alimentarmos, Deus usa ele para ele nos dar água, para nós bebermos e sairmos saciados daqui. Quem é que não quer ter um pastor desse? Manso, calmo. Esse pastor é bom. Ele é de Deus. Mas acima dele tem um pastor chamado Jesus Cristo. Acima dele está Jesus, olhando ele, observando ele, observando o seu espaço, observando o seu deitar e o seu levantar. Como diz a palavra do Senhor, que o Senhor ele guarda o nosso deitar e o nosso levantar, ele guarda a nossa entrada e a nossa saída, desde agora e para sempre. Se nós observarmos a vida de Moisés ele tinha um cajado em sua mão, representando a autoridade. Moisés ele tinha autoridade para conduzir o povo. Moisés ele recebeu o poder de Deus para estar ali na frente do povo. Moisés ele foi
meus irmãos, eu li esse texto e nós observamos aqui nesse texto que pela segunda vez me dá a entender que Davi ele foi ungido pela segunda vez. Nós sabemos na história que o profeta Samuel, Deus falara com o profeta Samuel, mandou que Samuel pegasse uma botija de azeite e fosse até a casa de Jessé, e lá estaria o rei. E chegando o profeta Samuel na casa de Jessé ele vai trazendo os seus filhos, e até então o profeta Samuel vai orando, e até então chega a vez de Davi, e Davi ele é ungido rei para governar Israel, para reinar sobre Israel. Porque conhecemos um pouco a história, porque Saul estava andando de uma maneira que não estava agradando a Deus, e Deus estava querendo tirar ele do reinado, e Deus estava levantando um novo rei. E nós sabemos que Davi, quando ele veio para reinar, ele entrou na guerra, e muitas das vezes o rei ele não quer estar à frente da guerra para guerrear, para pelejar. O rei quer ficar só na bonança, só tomando suco de laranja, tomando água de coco, né? O rei quer ficar bem bom, mas o rei ele tem que estar na guerra. E nós conhecemos a história que Davi, quando ele entra no confronto com Golias, uma simples pedra, a pedra angular, a pedra de esquina, que é Jesus Cristo, jogou aquele gigante por terra, e Jesus Cristo, sendo ele a pedra angular, a pedra de esquina, ele irá jogar Satanás por terra por uma vez de todas. Jesus chegou para Pedro e disse: Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão. Glória a Deus! Aleluia! É verdade. Aqui está Pedro, ungido de Deus. E as portas do inferno não há de prevalecer contra a vida de Pedro. Pode se levantar potestade, pode se levantar principado, pode se levantar empecilho e barreira, pode se levantar pessoas com pelo contrário, a maré está levando a gente para frente, para crescer, progredir, prosperar, avançar, ver o nome do Senhor ser glorificado, ver o nome do Senhor ser exaltado, ver vidas ser curadas, ver vidas ser libertas, ser transformadas. Mas tem gente que está no barco, mas não quer remar junto com a gente, não quer remar junto com o pastor, não quer remar ao contrário, não quer ver a obra de Deus crescer, não quer ver a obra de Deus prosperar, não quer ver vidas ser curadas, ser transformadas, não quer ficar tomando suco de laranja e beber água de coco. Deus não nos chamou para nós estarmos tomando suco de laranja e muito menos bebendo água de coco. O mundo está perecendo, o povo está perecendo, precisando da igreja, precisando de uma palavra de libertação, precisando de uma palavra de transformação. O rei está aqui, o nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. O rei está aqui, o rei é o caminho, o rei é a verdade, o rei é a vida, o rei é conhecereis a verdade vos libertará. O rei, os seus olhos são como chama de fogo, os seus pés são como latão reluzente. O rei, ele é o pão do início, ele é o pão do fim, ele é o
está o fim dele. No livro de Gênesis, a aparição de Satanás, mas no livro de Apocalipse, a extinção de Satanás. No livro de Gênesis, a aparição da morte, mas no livro de Apocalipse, a extinção da morte. No livro de Gênesis, a comunhão vai ser rompida, mas no livro de Apocalipse, a comunhão vai ser restaurada. No livro de Gênesis, vai o céu e vai a terra, mas no livro de Apocalipse, vai o céu de nova terra. Louvado seja Deus. Há uma diferença entre ser rei e ser pastor. O rei, como aqui eu já falei, ele quer levantar decreto, mas o decreto do rei cai por terra. Mas o decreto do verdadeiro rei, que é Jesus Cristo, está aqui, ó, não cai por terra não. Queremos de conformidade com a palavra, obediência, fidelidade, obedece à liderança da igreja, obedece ao pastor da igreja. Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que está preparado desde a fundação do mundo. Mas se não obedecer ao anjo da igreja, a liderança que Deus levantou, seja aqui nessa casa de oração, ou seja em outra casa de oração, aonde quer que seja, nos quatro cantos da terra, se não andar em obediência com o pastor, com o anjo da igreja, não está andando em obediência com o céu. Aleluia. Glória. É a Bíblia que diz, não é o diabo, não é não. Se eu subir aqui em cima, porque Deus permitiu que eu viesse subir aqui em cima. E eu confesso aos irmãos, por esses dias atrás, não lembro se foi segunda para terça ou terça para quarta, de madrugada, eu estava pregando com as paredes dentro da minha casa. E Deus palestrando na minha mente. Eu não conseguia dormir. Me veio um calor do Espírito Santo sobre mim, e eu peguei a Bíblia, comecei a meditar, comecei a palestrar com Deus, porque Deus ele não deixa dormir, não. Quando Deus ele quer falar com a gente, ele não deixa a gente dormir, não. Ele palestra na nossa mente, ele vai palestrando, o Espírito Santo de Deus vai dando a mensagem, vai desenrolando o rolo, vai desenrolando o mistério. Eu creio que os altos céus, na vida do pastor, o Senhor tem desenrolado o rolo, tem desenrolado o mistério, e está desenrolando o mistério na vida do pastor. Glória a Deus. Deus fala para o pastor: pastor, não para de caminhar, não para, não, porque a obra que eu tenho contigo é contigo, não é com o outro, não. Eu não vou fazer na vida de outro, não. Eu vou fazer na tua vida, é contigo. Aleluia. E o pastor é formado na teologia do céu, porque a teologia da terra para nada presta, a não ser para nós conhecermos a palavra, termos conhecimento. Mas o conhecimento ele tem que estar encaminhado com a graça de Deus. O conhecimento tem que ter a dosagem da unção de Deus, o azeite celestial. Não adianta eu conhecer a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, não adianta eu conhecer o livro de Êxodo, não adianta eu conhecer o livro de Números, não adianta eu conhecer o livro de Malaquias, não adianta eu conhecer o livro de Mateus, de Marcos, de Lucas, de João, de Jeremias, Ezequiel, o livro de Isaías. Não adianta se eu não tiver a graça de Deus, se eu não tiver a unção de Deus, se você não tiver a unção de Deus, se você não tiver a graça de Deus, para nada presta, a não ser para você conhecer a Bíblia e ser conhecido por ela. Conhecimento é bom, nós aprendemos, nós conhecemos as Escrituras Sagradas, nós aprendemos a palavra. Aos poucos o Senhor vai nos ensinando a sua palavra, aos poucos
Não é verdade? Deus está te ensinando. Deus está me ensinando. Deus está ensinando o pastor. Deus está ensinando as irmãs. E muitas das vezes nós passamos por situações, seja vento, seja tempestade, seja carro bravio, ou é no meio da família, ou é um parente que não está na presença de Deus. O Senhor, Ele está nos fazendo nós nos conhecermos mais. A nossa capacitação, o nosso coração, o nosso intelecto, o nosso jeito de ser manso, de ser humilde, de ser simples, passamos por ocasiões a qual o Senhor está palestrando conosco, nos dizendo: você precisa ser mais manso, você precisa ser mais humilde, você precisa ser mais simples, você precisa dar mais da minha obra, você precisa dar mais da minha casa, você precisa ler mais a Bíblia, você precisa aprender mais, porque aonde eu te colocar, aonde é que eu quero te colocar, é um lugar acima da onde você está, e é preciso, é necessário você estar preparado, é necessário você ter o conhecimento para você passar por alguém. É necessário nós adquirirmos primeiro, para depois nós passarmos. O pastor adquiriu, está passando. Nós estamos adquirindo e vamos passando. Mas não adianta também só adquirirmos e nós passarmos em palavras, mas a vida não condiz com aquilo que nós estamos passando. Os reis, eles levantaram decretos e passaram os seus decretos adiante, mas os decretos dos reis não estavam condizendo com o andamento da vida de Sadraque, Mesaque e Abednego. O decreto do rei não estava condizendo com a vida de Daniel na presença de Deus. E outros reis que a Bíblia nos fala, a Bíblia também nos fala sobre um rei chamado Acabe. Acabe, ele se deixou se levar por Jezabel, filha de Etibaal. Acabe deixou de adorar a Deus para adorar os Baal, aos deuses Baal, aos deuses Abaelins. Ele deixou de ser conduzido por Jezabel. Jezabel aqui, nós podemos colocar ela como uma representação, prosperidade, carro, dinheiro. E as pessoas estão se deixando levar por esse tipo de Jezabel e querem passar para mim e para você. Eu não quero não, você também não quer não, porque essa prosperidade aí, é da terra, vai perecer, a taça vai morrer. Não junteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem não corroem, mas ajunteis tesouro no céu, aonde a traça e a ferrugem não corroem. Eu não vim para o são, mas vim para o doente. Vamos ficar com o Rei Celestial. No mundo espiritual, Jesus. E abaixo de Jesus tem um rei aqui. E esse rei, ele está aqui do meu lado. Para reinar de conformidade com o Senhor. De conformidade com a Escritura Sagrada. Sendo um anjo da igreja, sendo pastor e sendo um rei também para governar. Porque aqui o pastor Enéas, com a sua permissão, ele reina aqui. Ele reina as nossas vidas. Ele governa as nossas vidas. Não é assim, mandar a nossa vida. Não é nada disso. É reinar e governar conforme as Escrituras Sagradas. Davi foi pastor
tornou, depois ele foi chamado para ser rei. Há uma diferença aqui. O pastor Davi, ele estava na guerra, ele venceu o urso, ele venceu o leão por causa da ovelha. Depois ele passou a ser rei. Ele não deixou de sair da guerra, da peleja. Ele lutou com Golias. Em outras ocasiões, pelejando, guerreando, teve as suas falhas, teve os seus erros, mas a graça e a misericórdia de Deus estava sobre ele. Então há uma diferença entre ser rei e ser pastor. Certa feita o Senhor me deu uma mensagem com um tema sobre Davi e Golias. Que Golias, ele tinha um sonho, ele tinha um projeto, que era sentar no trono e governar Israel. Mas não tinha o visto de Jeová, não tinha a rúbrica do Todo-Poderoso, não tinha, caiu por terra os seus projetos. Os projetos de Golias, caiu por terra, foi frustrado, porque não era a permissão de Deus de sentar a governar Israel. Por isso o rei Davi o derrotou, pegou a sua espada, derrubou a sua cabeça. Deus lhe deu vitória, Deus deu vitória a Davi. Não adianta projeto falido, não adianta plano, sonhos falido, frustrado, aonde Deus não está, não vai adiante, não. Agora, se o sonho é de Deus, o projeto é de Deus, a arquitetura é de Deus, está lá a assinatura lá embaixo, lá, ó, Jesus Cristo de Nazaré. O nome dele vai ser glorificado, vai ser exaltado. E as formas de outros adoram o Senhor. Eu quero agradecer a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Jesus. Bendito seja o Cordeiro Santo. Amém, glória a Deus. Jesus, as palavras sejam boa palavra. Palavra do Senhor. Amém. Nós glorificamos a Deus por isso, glorificamos a Deus por esta noite, a noite do louvor, a noite da oração, a noite da palavra. Mais uma vez aqui na terra, eu pregar a palavra de Deus. Eu sempre procuro colocar isso na minha mente, porque vai chegar o dia, meus irmãos, que breve eu vou ter interrupção de uma vez por todas. Vai ser a mensagem, ninguém vai pregar aqui uma mensagem nenhuma. Quem aproveitou, quem não aproveitou, quem não aproveitou, deixou de aproveitar. Vai chegar o dia que nós pregamos aqui a última mensagem. Nós estamos caminhando para esse dia decisivo e Deus já tem seus planos desse dia. Ele sabe que dia é esse. Nós não sabemos só que está perto. Nós sabemos isso através do cumprimento da palavra. Mas como Deus, e graças a Deus, nós não sabemos. Sinceramente, não desejo estar dentro. Hoje foi pastor, você não deseja estar dentro. Eu não preciso. Deus me chamou de servir a ele, não cogitar os milênios dele. Tem tanta gente que quer saber o futuro, procura uma cartomante, procura um engenheiro. Para que isso? Você não precisa disso. Quem aceita Jesus não precisa nada disso. Você tem Jesus e guia você, ele te guia. E é colocado um anjo. A Bíblia não fala bem no anjo de guarda, mas diz que o Senhor dispensa os seus anjos para nos guardar a ponto de não tropeçarmos os nossos pés em pedra.
A Bíblia não fala bem assim, lá em cima você tem um anjo de guarda, mas que Deus dispensa um anjo ou anjos para guardar você, para proteger você. Isso é verdade bíblica. Então, esses são os feitos nesta noite, que Deus nos propiciou momentos da palavra, momentos de louvor, de adoração, de oração e da palavra. Meus irmãos, desde poucos minutos que estamos indo para os nossos lares, mas há um pedido de oração aqui para a dona bem Edilson. Já está aqui a dona. Esse é o pedido de oração. Então, o motivo é derrame. O motivo é hoje agradar, as pessoas podem orar. Sim, a irmã dela que está aí presente, está lá. Deus. Amém. Está pedindo oração para o motivo derrame. O motivo para nós é um motivo grave, mas para Deus não. Para Deus isso é fácil, não tem problema nenhum. Também tem um pedido de oração. Esse pedido de oração aqui nós já lemos aqui outra vez. Roque-se de Oliveira Braga e também Valquíria, esposa, e está entendendo que esposa dele, mas é isso. Para que Jesus faça uma obra. Para nós, ou para Jesus curar, não precisa que a pessoa seja evangélica, não. Jesus cura qualquer pessoa. Conheço muitas pessoas que foram curadas por Jesus da igreja, receberam a oração da fé, foram curadas e não aceitaram Jesus. A pessoa não é obrigada a aceitar Jesus porque foi curada. Mas Jesus faz obras em vida de pessoas não crentes, faz errado. Jesus, quando esteve conosco, curou tanta gente que não acompanhava ele, não estava na multidão. E também tinha muita gente na multidão que, na realidade, seguia na multidão, não era sincero com Jesus, não servia Jesus. Mas tinha muita gente que andava atrás de Jesus, interessada em coisas materiais. E tem gente que faz até um propósito, eu vou na igreja, se o senhor me curar, eu vou pedir um batismo. Não faça isso. Peça seu batismo. Jesus curando ou não? Devido à sua vida espiritual. Não pensa só em coisas da terra, não. Se Jesus fizer isso para mim, eu vou fazer isso, aquilo para ele. Não faça isso. Não querido, Jesus não é um maravilhador. Não. Jesus não gosta de maravilha. Faça com sinceridade, eu deixo de fazer. Mas não chega perto de Jesus e diz assim, se o senhor fizer isso, eu vou fazer aquilo outro. Não, faça. É justo que você faça. É bíblico, a Bíblia ensina que o seu comportamento deve ser esse, então faça. Que ele cure ou não. Que o Senhor ele se alinhava exatamente e agracia essas pessoas com bênçãos maravilhosos, mesmo que depois a pessoa perde a salvação. Jesus não abençoa apenas os salvos, não. A pessoa também diz que não querem nada de salvação. Pessoas que foram curadas sem querer nada comigo, nada com a igreja, nada com Jesus, não queriam e foram curadas. Muitas pessoas partiram para a eternidade assim, curadas, mas não queriam Jesus. Porque servir a Jesus, meus irmãos, é um estado de honra de quem aceita como Salvador. Não é fácil servir a Jesus, não. Quem levanta a mão para Jesus está dizendo assim, eu quero ser igual a Ele. E para ser igual a Jesus não é fácil, não. Tanto assim que nós não conseguimos. Mas estamos aqui porque queremos. E essa é a verdade. Você não pode ser como Jesus, você não pode ser. É claro que não. Mas você quer ser. E para isso levanta a mão para Jesus. E se esforça pela santidade, se esforça por andar nos caminhos dele.
Seja uma pessoa assim. Tá? Mas se você conseguir ser igual a Jesus, melhor ainda. Tá? Mas existe uma frase na Bíblia muito simples, muita gente começa. Deus diz assim: seja santo como o vosso Pai Celestial é santo.